Aqui a gente troca informações, bate papo, conversa muito sobre o Vasco de uma forma diferente. Aqui não tem nenhum profissional do jornalismo, mas tem um torcedor apaixonado vascaíno como todos nós, que seguimos o Vasco, amamos o Vasco e ficamos na expectativa do retorno do Vasco. Essa live aqui é para a gente bater um papozinho, conversar um pouquinho sobre o grupo. Ontem foi sorteado o grupo da Sul-Americana. Nas nossas redes sociais nós informamos o grupo do Vasco, demos a informação e agora nós vamos fazer um debatezinho, um debate rápido, uma livezinha rápida, para a gente analisar como é esse grupo. O que vocês acham do grupo, se o Vasco vai passar com facilidade, se não vai. Eu particularmente acho que não é um grupo difícil, mas também não é um grupo fácil. O Vasco tem que tomar muito cuidado com esse grupo. Vamos lá, vamos dar uma analisada aqui no grupo. Nosso grupo ficou o Lanús, né? O Lanús é um velho conhecido nosso da Sul-Americana, inclusive eles têm até uma certa raiva da gente, porque nós eliminamos eles recentemente não, né? Numa Sul-Americana nós eliminamos eles, após ter perdido lá na Argentina, conseguimos buscar um placar, buscamos aqui em São Januário e eliminamos eles nos pênaltis. Na época do Dedé fez grande atuação. É um time argentino, ele chegou nas semifinais ano passado da Sul-Americana, todo time de argentino é chato. O Lanús, até no próprio último campeonato argentino, chegou perto das últimas rodadas brigando pelo título do torneio abertura que eles chamam, né? E esse é um adversário que, na teoria, é o que vai disputar o Vasco esse primeiro lugar. Lembrando que na Sul-Americana só se classifica o primeiro colocado de cada grupo direto para as oitavas de final. O segundo lugar dos grupos vai pegar os terceiros colocados da Libertadores, que foram eliminados na Libertadores e vão para o mata-mata. Decidem em casa, tudo bem, mas vão pegar os terceiros colocados vindo da Libertadores. Na teoria, são adversários mais fortes do que esses da Sul-Americana. Mas voltando ao Lanús, o Lanús é o que, na teoria, vai brigar com o Vasco por essa primeira colocação. O time argentino, um time que no último torneio de abertura chegou próximo a brigar pelo título, chegou bem perto. O título na última rodada ficou com o Racing e o Huracan, mas o Lanús deu trabalho. Até as últimas rodadas ele ainda estava perto dessa briga pelo título. Então é um adversário que pode dar trabalho. O camisa 10 do Lanús é o Marcelo Moreno, jogador que jogou no Curitiba. Assim, para vocês verem que não é um adversário difícil. O camisa 10 dele, o atual craque do time deles é um que jogou no Curitiba pela Série B ano passado. Então, é um adversário que dá para o Vasco vencer, mas tem que tomar cuidado. O jogo lá na Argentina vai ser muito difícil e aqui em São Januário não podemos negociar o resultado, é só vitória. O nosso outro adversário, esse aqui é um adversário pouco conhecido, eu particularmente não conheço. Eu só sei do histórico dele de 2 jogos na Sul-Americana do ano passado contra o São Paulo, que ele conseguiu perder os 2 jogos 2-0. São Paulo venceu lá na Venezuela e venceu aqui no Brasil por 2-0 e eliminou esse Porto Cabelo, né? Vamos aportuguesar o nome dele. É um time venezuelano, na teoria, é o adversário mais fraco do grupo, é o adversário que o Vasco não pode negociar a perda de nenhum ponto. É um adversário que o Vasco tem que conseguir os 6 pontos, vencer lá na Venezuela e golear aqui em São Januário de preferência. Porém, é como eu digo, é um adversário pouco conhecido de nós, torcedores brasileiros, até do próprio staff do Vasco, é um adversário pouco conhecido. A viagem é uma viagem longa, não é uma viagem fácil, é lá na parte de cima da Venezuela, bem na ponta do nosso continente, da América do Sul. Em termos de logística, vai ser uma logística difícil. E depois nós vamos falar sobre essa questão de calendário e logística, que o Vasco vai sofrer bastante. Mas voltando ao adversário, o adversário pouco conhecido é o adversário que o Vasco tem que golear em casa e vencer fora. É inegociável perder pontos para o Porto Cabelo nesse grupo, porque Lanús, como eu falei anteriormente, é o adversário que vai nos dar mais trabalho. Um outro adversário que é um pouco perigoso, que está vindo da Libertadores, que foi eliminado na pré-Libertadores, é esse Melgar do Peru. Atualmente ele é o líder do campeonato peruano, ele está com 4 jogos, 4 vitórias, ele possui 100% de aproveitamento no campeonato peruano e, além de tudo, tem uma altitude de 2.350 metros aproximadamente. Todo jogo na altitude preocupa, principalmente nessa condição atual. Hoje,
assim, nós vamos pegar o recorte dos últimos jogos do Vasco, e agora o Vasco está em treinamento, vamos ver como é que vai ser daqui a alguns dias, nessas semanas de treinamento, se o Vasco volta melhor fisicamente. Pegando o recorte desses últimos jogos do Campeonato Carioca, preocupa demais esse jogo contra o do Melgar lá na altitude. O Vasco fisicamente não vem mostrando poder de manter a intensidade por vários minutos a nível do mar. Imagine um jogo na altitude. Não é uma altitude tão grande igual as altitudes da Bolívia, mas é uma altitude. Tem que ser considerado. E o Melgar vai ser esse time que vai ser tipo um time que corre por fora nesse grupo. A gente não pode desprezar, porque é um time que veio da pré-Libertadores, tem altitude a seu favor, pode complicar os jogos contra o Vasco e contra a Luz na altitude, porém São Januário é inegociável a vitória em cima do Melgar. O Vasco não pode perder pontos para o Melgar nem para Puerto Cabello nos jogos do São Januário. E contra o Lanús também é vitória em São Januário, porque, como repetindo, somente o primeiro colocado de cada grupo é que passa para a segunda, passa direto para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Os segundos colocados do grupo vão disputar um mata-mata com os terceiros colocados vindos da Libertadores. Vão decidir em casa, mas vão pegar os terceiros colocados vindos da Libertadores. Então é inegociável vencer do Puerto Cabello fora de casa e golear dentro de casa. É inegociável perder pontos para o Melgar em casa, tem que ganhar do Melgar em casa. E na altitude buscar um resultado positivo, dá para ganhar na altitude? Dá. Mas se nós formos pegar o recorte fisicamente, da parte física do Vasco dos últimos jogos, o Vasco vai sofrer um pouquinho na altitude. Porém, nós temos esses 20 dias até esse jogo, o técnico Carille e todo o seu staff, toda a sua preparação física vai ter esse tempo todo para aprimorar essa parte física e nós chegarmos lá na altitude e fazemos um bom jogo. Então, inegociável, 6 pontos contra o Porto Cabello. Contra o Melgar, buscar os 6 pontos. Na altitude, vai ser um jogo que vai sofrer um pouquinho, mas em São Januário não pode sofrer, tem que ganhar. O Lanús em São Januário também é um adversário difícil, é um argentino, no último torneio Apertura, chegou até as 4 últimas rodadas ainda com o sonho do título do torneio argentino, mas é um time que nós temos que vencer aqui em São Januário. Não, é inegociável vencer essa partida no Rio também e buscar um resultado positivo lá na Argentina. O Vasco precisa muito desses 9 pontos de São Januário e buscar uma ou 2 vitórias fora de casa para poder ser o primeiro desse grupo e já se classificar direto para as oitavas de final. Já que é a prioridade do clube, o próprio dirigente de futebol vascaíno Marcelo Santana, em entrevista ontem à Cazé TV, informou que a Sul-Americana é a principal competição do Vasco. As Copas, né? O Vasco vai priorizar as Copas porque ele entende que com esse elenco atual, o Vasco tem mais chance de conquistar alguma Copa do que o próprio Campeonato Brasileiro. E falando do elenco, dando uma cortada um pouco no assunto da Copa Sul-Americana, quem viu a entrevista do Marcelo Santana ontem, ele falou que essa janela que está aberta agora, que é uma janela doméstica, que o Vasco fará uma contratação ou até 2, que é uma janela apenas de correção e que ele espera anunciar um atacante e um outro jogador de uma outra posição que ele não quis revelar. Mas que a prioridade é trazer um atacante, é trazer um jogador para o setor ofensivo. Ele disse que pode ser como pode não ser a contratação desse jogador. Mas a nossa expectativa como torcedor é que ele trouxesse mais de 2, 3 jogadores para reforçar esse elenco, já que nós vamos ter essa sequência de Sul-Americano e Brasileirão. O mês de abril e maio serão meses insanos. O Vasco vai jogar de 3 em 3 dias e ter o elenco forte é importantíssimo. E hoje a gente sabe que o elenco do Vasco carece de várias peças, principalmente o Verratti. Quem é o reserva do Verratti? Não temos reserva do Verratti e poderemos sofrer bastante nessa competição, nesse